Fala aí, galera, aqui é o JP e agora a gente vai fazer exercícios da apostila COC para o curso pré-vestibular Química 131, apostila 8, capítulo 46, que vai tratar do cálculo da constante de equilíbrio envolvendo estequiometria. Então, primeiro exercício. Quando se monitoram as concentrações na reação de dimerização do NO2, então está aqui a nossa reação, obtém-se a seguinte tabela, em concentrações mol por litro. Inicial e depois de um tempo muito longo, ou seja, após atingir o equilíbrio. Entenda esse tempo muito longo como no equilíbrio. Qual o valor de X em mol por litro e qual o valor da constante de equilíbrio em termos das concentrações, ou seja, ele quer o Kc. Isso daqui remete à nossa tabelinha, mas está faltando uma linha, então eu vou reescrever isso com a nossa tabela. Olha só, temos aqui a nossa tabelinha. Início, reage forma, equilíbrio. No início eu tenho 2 do NO2 e 0 do N2O4. O que a gente sabe? Bom, seguindo a proporção, eu tenho ali que eu consumo 2Y do meu reagente e formo o Y do meu produto. Por que eu estou usando o Y aqui? Porque aqui ele chamou de X, então para não confundir aqui com a mesma letra. Assim, a gente sabe que no equilíbrio eu vou ter 2 menos 2y do NO2 e y do N2O4. Com isso, a gente sabe que o y vale 0,8, porque foi o que ele deu aqui. Ó. Então, sabendo esse valor de y, a gente consegue calcular. Por quê? 2 menos 2y, se o y vale 0,8, então vai ser 2 menos 1,6. Assim, a concentração do NO2 vai ser 0,4 e a concentração do N2O4, 0,8. Vou montar agora o Kc. Kc, produto sobre reagente. Do jeito que ele deu a equação, eu escrevi aqui. Substituindo 0,8 por 0,4 ao quadrado. 0,4 ao quadrado, cuidado, tá? Se você não tem domínio aí ou tem insegurança de fazer conta com vírgula, transforme em potência de base 10. Vai dar 0,16, 0,8 por 0,16 dá 5. Assim, alternativa correta, letra A. Ok? Exercício 2 agora. Em um balão de 10 litros foram colocados 10 mols do gás formaldeído e aquecido a 773 Kelvin. Um estado de equilíbrio foi atingido com os gases formaldeído, hidrogênio e monóxido de carbono. No equilíbrio, registrou-se a presença de 0,20 mol por litro do gás mais volátil. O valor da constante de equilíbrio na temperatura do experimento é... Primeira coisa, então, ele me deu uma quantidade inicial aqui do reagente, só que essa quantidade está em mol e ele me deu um volume. Eu vou descobrir a concentração do gás formaldeído. Lembrando que formaldeído é o nome usual para o metanal, que é o HCHO, ok? É um aldeído com um carbono só. 10 mols por 10 litros, eu tenho concentração molar de 1 mol por litro. Agora eu vou montar a equação. Então, ó, antes de olhar a tabelinha aqui, vamos olhar a equação. Ele falou que o formaldeído está em equilíbrio com o gás hidrogênio, lembra que gás hidrogênio é o H2, e o monóxido de carbono, CO. E aí, o que ele fala para a gente? Que no equilíbrio eu tenho 0,20 do gás mais volátil. Mais volátil é aquele que tem as interações intermoleculares mais fracas. Desses daqui, então, ó, temos que tanto o formaldeído quanto o monóxido de carbono são polares. O único apolar é o H2, então ele tem a interação mais fraca, consequentemente é o mais volátil. Então ele tem a menor temperatura aí de ebulição. É ele que eu tenho 0,20 no equilíbrio. Pegando aqui, ó, início, eu tenho 1 do formaldeído e nada dos meus produtos. Vou consumir X, vou formar X, ok? Perceba que já está balanceada aqui a equação. No equilíbrio, eu sei que o gás mais volátil tem o 0,2. Então, X vale 0,2. 0,2 aqui, aqui fica 1 menos X, ou seja, 1 menos 0,2, que dá 0,8. Tá certo? Agora, ele quer a constante de equilíbrio. Só montar. Vou montar primeiro o Kc. Kc vai ser o quê?
produto sobre reagente. Pegando os valores aqui da tabelinha, 0,2 é 0,2 por 0,8. Fazendo essa conta, vai dar 0,04 por 0,8, resultado 0,05. Alternativa B, ok? Novamente, tem dificuldade com decimal, faz em potência de base 10 que não tem erro, tá certo? Agora, exercício 3. As reações químicas dependem de colisões eficazes que ocorrem entre as moléculas dos reagentes. Quando se pensa em sistema fechado, é de se esperar que as colisões ocorram entre as moléculas dos produtos em menor ou maior grau, até que se atinja o equilíbrio químico. A temperatura ambiente, o NO2, um gás castanho avermelhado, está sempre em equilíbrio com o seu dímero, o N2O4, gás incolor. Em um experimento envolvendo a dissociação de N2O4 em NO2, coletaram-se os seguintes dados. A amostra inicial de N2O4 utilizada foi de 92 gramas. Em dado momento, a soma dos componentes N2O4 e NO2 foi de 1,10 mol. Com base nesses dados, pode-se dizer que a quantidade dissociada em mols de N2O4 é... Então, primeira coisa, ele me deu uma quantidade inicial do N2O4. Vou transformar isso para mol. Olha só, número de mols é massa da amostra, 92 gramas, pela massa molar. O N é 14, o O é 16. Calculando a massa molar do N2O4, dá 92. Então, no começo, eu tenho 1 mol disso, mas não tenho nada do NO2. Aí ele falou nesse dado momento. Então, após atingir o equilíbrio, vou montar a equação primeiro. Ele falou aqui, ó, tá aqui a nossa equação, N2O4, que aí se dimeriza em 2NO2. Bom, na verdade, ele acaba se dissociando em NO2, tá? Nesse sentido que ele deu pra gente. Montando a tabelinha, no início tenho 1 mol desse, nada desse daqui. Pela proporção, eu sei que eu consumo X e que eu formo 2X. Equilíbrio, 1 menos X, 0 mais 2X. Ele falou que essa quantidade aqui no equilíbrio é de 1,1 mol. Então, eu sei que o tanto que eu tenho de mol desse gás com o tanto de mol que eu tenho desse, que é 2X, tudo tem que dar 1,1 mol. Então, eu sei que a soma dessas duas quantidades dá 1,1. Resolvendo essa equaçãozinha, eu sei que o X vale 0,1. O que é esse X? O tanto que eu consumo do N2O4 para transformar em NO2. É exatamente isso que ele quer, a quantidade dissociada, ou seja, o tanto que eu consumi. Então, temos aqui a alternativa B como a correta. Eu consumo 0,1 e formo aí, né, o dobro para NO2. Ok? Fechamos aqui mais um módulo. Qualquer dúvida, estou à disposição. Até a próxima. Tchau, tchau.